O passe é a transmissão de energia psicofísica. Psico e física, né? Que a gente falou agora, energia e energia minha também. Colaboração do plano físico, fluido ou energia anímica, ectoplasma. Então, isso sai de mim, né? Sai do meu organismo. E colaboração do plano espiritual, fluido e energia do astral. E aí eu quero explicar um conceito que está dentro da doutrina, que a gente precisa ter isso muito transparente para a gente poder seguir adiante. E eu coloquei esse ponto aqui para vocês, de explicar o fluido cósmico universal. Ele é explicado da seguinte forma: é a matéria elementar primitiva, presente em todo o universo, sem qualidades próprias, ele adquire no meio onde ele se apresenta, e modificado pelo pensamento, atmosfera espiritual e psicosfera. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, a espiritualidade, vem trazer para nós esse componente que até então nós não conhecíamos. Do que é feito o mundo? Do que as coisas são feitas? Existe um fluido que eles denominaram fluido cósmico universal, que é como se, quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para todos os planetas e olhamos para nós aqui, nós estamos aqui, tem um espaço entre nós, certo? Esse espaço, muitas vezes, ele é preenchido com a atmosfera, com o ar que nós respiramos aqui, certo? E com mais um monte de componentes que tem aqui no meio, flutuando nesse ar. Quando nós olhamos para a energia elétrica, nós sabemos que tem uma energia elétrica ali, ou porque nós vemos a lâmpada acesa, ou porque nós tocamos o dedo na tomada e tomamos um choque. Mas você não consegue ver essa energia transcorrendo ali pelo fio, você não vê o movimento dela. Por quê? Porque ela é muito sutil. O fluido cósmico universal é ainda mais sutil. É como se todo o universo estivesse mergulhado numa grande piscina desse fluido, que é extremamente sutil. E ele é utilizado para fazer absolutamente todas as coisas que nós conhecemos. Tudo é feito com base nisso. Os elementos que nós conhecemos dentro da nossa química, aqui do nosso planeta, são formados com base nessa matéria, que é consolidada, que ela adquire forma e ela se caracteriza de acordo com cada planeta, de acordo com cada situação. Então, nós temos um fluido onde nós todos estamos mergulhados, por isso todos nós estamos conectados. Porque não existe um espaço, um vácuo entre eu e qualquer um de vocês que está aqui hoje. Entre eu e, sei lá, os meus pais que estão em outra cidade. Não existe esse vácuo, não existe esse espaço. Nós estamos mergulhados dentro de uma mesma substância. Só que ela é muito sutil. Ela é extremamente sutil. E por isso nós não percebemos. Mas existe essa matéria e essa matéria é trabalhada, né? Essa matéria ela é trabalhada de acordo com as necessidades, para criação, para ajuste, né? De todas as coisas. Então, quando ele fala que ela não tem forma, é porque ela é como se fosse uma matéria-prima da onde as coisas serão feitas. E ele ainda explica para nós que, de acordo com o nível de evolução de cada planeta, de cada condição da vida naquele planeta, porque existem lugares onde a vida é mais rudimentar do que aqui, e existem lugares onde a vida é mais sutil do que aqui. Mas mesmo nos planetas, né, mesmo nos lugares celestiais, a espiritualidade vem explicar para nós que ainda assim, lá, apesar da sutileza de não haver mais a vida física, a necessidade de incorporação, né, de encarnação, desculpa, a necessidade de encarnação, para eles é como se a gente estivesse existindo apenas com o perispírito. O perispírito que compõe a nossa constituição aqui, né, de corpo, perispírito e espírito. Nós já vamos entrar nisso. Mas, mesmo assim, do ponto de vista do espírito, isso ainda é matéria. Nós, talvez, a gente não considere, talvez, a eletricidade uma matéria. Você consegue pegar ela na mão? Você consegue colocar um pouco de eletricidade aqui? Então, os nossos conceitos são muito simples ainda para poder compreender essas coisas.
Mas o fato é que para eles é matéria, tá? É palpável, ok? Então vamos lá. Depois disso, eu trago aqui para vocês dois tipos de fluidos, tá? Dois principais que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso. Primeiro, o fluido vital. E a explicação do fluido vital, ele é o fluido que vivifica a matéria. É consumido e renovado permanentemente. É uma energia que a gente traz para que a gente possa existir. Ele é o fluido, ele é a energia como se fosse uma bateria que vivifica a nossa matéria. É o que nos dá a condição da nossa vida, da gente existir por tanto tempo. Então, quando nós estamos aqui encarnados, quando nós fazemos o nosso planejamento de reencarnação, nós temos uma espécie de carga dessa energia vital, e essa energia vai acompanhar a gente durante toda a nossa vida. E eu queria fazer uma observação, que existe principalmente uma discussão sobre o seguinte: algumas pessoas, alguns estudiosos, explicam que quando você morre antes da hora, quando você comete um suicídio, quando você, enfim, passa por isso, essa carga de energia vital permanece contigo e você permanece preso à matéria até que ela se esgote, né? Para que você possa efetivamente, daí a partir desse momento, se desligar. Então você ficaria em sofrimento por conta dessa questão da energia vital, do fluido vital. Então, eu recebi uma carga que eu deveria viver, um exemplo, tá? Bem simples. Eu recebi uma carga que eu deveria viver até os 80 anos. E aí, porque eu bebi, porque o suicídio não é só se matar, não é só o suicídio consciente, é o suicídio inconsciente também, né? Então eu cometi excessos, fiz um monte de coisa e morri com 60 anos. Bom, como eu tinha carga para viver mais 20 anos, supostamente eu vou ficar preso ao mundo físico nesse período de 20 anos. Por quê? Porque eu não me cuidei, tá? E aí então eu estou condenado a essa prisão por conta do meu fluido vital. Eu tenho bateria, né? A grosso modo eu tenho bateria para viver mais 20, vou ter que ficar aqui mais 20 anos. Ok? Já dá mais ou menos para perceber pela minha explicação que isso não é no que eu acredito. Eu sou da outra vertente, né? Eu sou da outra vertente. Isso não é uma defesa minha, existe essa discussão dentro, né, da doutrina, mas quando a gente vai pegar nos livros e a gente vai entender na leitura dos livros, e aí não invencionismos e achismos de encarnados, de doutores do espiritismo, né? Quando a gente vai olhar nos livros, a gente identifica a seguinte situação. Primeiro, antes de qualquer coisa, a espiritualidade responde que fluido vital vivifica a matéria. Acabou minha ligação com o corpo físico. Tinha um tanto de bateria ali. Deus, que é um cara tão inteligente, vai falar, não, deixa ele preso lá, enquanto tem bateria, vamos gastar essa bateria e vamos deixar essa bateria, esse fluido vital, esse fluido que gera vida, esse fluido que pode ser aproveitado pela espiritualidade em qualquer outra situação, vamos deixar, está sobrando fluido vital no universo, deixa aí pelo ralo aí, a hora que acabar, daí libera ele, né? Não faz sentido, mas sobretudo não faz sentido, porque nós estaríamos condenados irrevogavelmente, mesmo que eu me arrependa, mesmo que eu tome consciência, eu não poderia me desligar. Eu estaria condenado àqueles 20 anos ou aquele período X por conta da energia que está presa a mim e eu vou ter que ficar lá. Então de nada vale aquilo que a doutrina nos mostra, que é o que coordena todas as coisas. Que é o meu pensamento, é o meu arrependimento, é a minha ligação emocional, é aquilo que eu sou. Não é? Então, a partir do momento que isso aconteceu, eu posso sim ficar preso por uma questão
do meu pensamento. Por me encontrar do lado espiritual, como aconteceu, por exemplo, em nosso lar, e aí que eu estou falando, quando nós olhamos para nosso lar, André Luiz não faz esse relato. Então, olha, eu fui um suicida inconsciente, e aí eu fui para o umbral, e aí eu estava lá no umbral e eu estava já desesperado, já tinha me arrependido, já tinha dado tudo certo, eu queria ir embora, mas eu olhava para a carga da bateria ali da vida e ainda estava 50%. Eu ainda tinha que ficar lá. Não há relatos disso. O que há relato é que no momento em que ele realmente se arrependeu, que ele entendeu o que tinha acontecido, ele foi resgatado. Né? Que é muito mais inteligente, que é muito mais plausível, que está muito mais de acordo com tudo aquilo que a doutrina ensina para nós, do que deixar alguém preso porque tem um restinho de fluido vital lá, ok? Então, fluido vital, todo mundo entendeu, é a energia que faz a gente estar aqui, o corpo animar, né? O corpo estar vivo, tá? E fluidos espirituais é uma matéria do mundo espiritual, ela atravessa a matéria densa e ela é modificada pela projeção dos nossos pensamentos. Então, é um fluido totalmente espiritual e ela atravessa a matéria densa. Gente, um ponto de observação. Pode acontecer de você chegar para tomar passe em algum lugar e aí respeite, né? Respeite aquilo que vai ser dito para você. Mas na situação em que você estiver aplicando o passe, a gente não precisa falar para a pessoa assim, olha, você está de blusa preta. Dificulta eu aplicar o passe em você porque as energias não vão atravessar porque o preto alguma coisa. Ou você está com um casaco de plástico. Tira o casaco de plástico porque ele dificulta eu aplicar o passe e as energias não vão atravessar o plástico. Entende? É disso que ele está falando. A energia espiritual, ela é espiritual, ela atravessa a matéria. Ela atravessa a matéria. Ela vai atravessar o que tiver na nossa frente, porque ela vai chegar até o nosso corpo espiritual. Então, se ela vai atravessar o meu corpo físico e ela vai chegar no meu corpo espiritual, por que ela não atravessaria uma camiseta branca, preta, colorida? Por que ela não atravessaria uma jaqueta de couro, de plástico, de pano? Né? Então, são coisas que a gente ouve muitas vezes as pessoas inserindo dentro desse contexto e que não fazem sentido, tá? A matéria espiritual, ela atravessa a matéria e ela vai chegar até o que precisa ser tratado, tá? No espiritual. Ok?